Vou compartilhar com vocês o que aconteceu comigo há 2 dias atrás. Eu tenho pedido muito ao Senhor, mostra-nos, Senhor, como agir, como orar, como clamar o que está por vir. Há 2 anos atrás, o Senhor me levava a alguns lugares e dizia assim para mim: você está vendo? Tudo isso aí que você está vendo, essa dimensão, o inferno se prepara. E daqui a 2 anos, ele disse, serão liberados sobre a terra um exército das trevas, que virá com grande fúria para arrasar a terra. Clame. E ele disse, porque parte do meu povo não está preparado. Parte do meu povo não está atento. Final de 2022, ele me levou, me mostrou o dia, o momento, que aqueles demônios entraram sobre a nação. Aqueles cavaleiros, aqueles rostos de fogo, soltando faísca, com espadas gigantes, para destruir. Então eu comecei a buscar o Senhor, o que fazer, como falar. E um dos maiores motivos, eu nem poderia estar aqui hoje, o Ricardo sabe disso, mas eu me esforcei, porque aqui tem representante, com certeza, dos 27 estados, das 5 regiões, e eu preciso comunicar a vocês. E antes de ontem, essa minha busca, como orientar, como dizer, e ele sempre dizendo para mim, é o que todos falam, 2 Crônicas 7, 14 e 15, 2 Crônicas 7, 14 e 15, e hoje ele disse, João 15, para todos que estão naquele ambiente, ele deu outra palavra, daqui a pouco eu compartilho. Então, de repente, à noite, eu fui levada para um lugar, eu comecei a ver, era uma mesa, e essa mesa, alguns anos atrás, no arrebatamento, ele me levou para que eu soubesse como ação das trevas, para me combater através da intercessão. E essa é exatamente essa mesa. E nessas 2 noites atrás, eu vi a mesa. Só que curioso, eles começaram que dava ordem ali na ponta daquela mesa, dizia, aumenta, aumenta, e vinha como pedaços de madeira, e aumentando a mesa muito rápido, muito rápido, muito rápido, e de repente aquele ser das trevas se levantou, e ele disse, rápido, rápido, e as mesas aumentando que sumiu, e de repente, aquele ambiente, aquelas mesas, cadeiras altas, elas foram tomadas por demônios, e aquele ser na ponta da mesa, ele disse, é hora, assim, de ação, 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 ação. Ele gritava, ação, ação. Parte, olha só, parte já está dominada, mas parte ainda não foi dominada. Precisamos dominar essa outra parte. A única forma do plano original, ele dizia assim, concretizar é parar parte desse povo. E ele dá uma gargalhada e diz, haha, mas é pequena parte, que muitos já se foram. E ele disse, eles não podem dobrar os joelhos. Eles não podem dobrar os joelhos. Eles podem orar, mas não podem dobrar os joelhos. Porque essa pequena parte dobra o joelho e impede os planos. E ele gritava, eles não podem dobrar os joelhos. Visite a casa desses que dobram os joelhos. Acaba com o círculo de oração. Acaba com o círculo de oração. E eu vendo aquela cena, acaba com o círculo de oração. Ele ria e dizia, porque é pouco, já passou. Acaba com as consagrações. Repetir e disse, mas é pouco, já passou, são poucos. Temos que acabar com esse pouco. Vai à casa
casa, atormenta esses poucos. Olha, diante do Senhor eu vou dizer o que eles diziam. Ele disse, ó, atormenta o cachorro, atormenta as crianças, tira a paz, mexe na empresa, faça confusão no trânsito. Mas ele urrava, é rápido, impeça essa turma, essa pequena turma, de continuar de joelhos. Impeça. Estratégia, ele gritava, estratégia. Visita as casas, visita o leito, põe confusão entre o casal, porque eles não vão dobrar os joelhos. Destrói. Fique na porta das igrejas. Distrai eles com conversas, com fofocas, para que eles não dobrem os joelhos. E dizia, o tempo é curto. E de repente se apresentou numa escada descendo assim, naquele ambiente. Uma escada. Desceu correndo, vários demônios correndo. E eles voltam assim, os braços assim, flechas, com lanças. Muitas lanças. Vocês não têm noção, muitas lanças, aquelas pilhas de lanças. E a ordem daquele ser era: pegue as lanças, saiam, lance as lanças contra eles, perturbam, mexe nas emoções, e ele gritava e batia, eles não podem dobrar os joelhos. Mas curioso, eles podem até orar, mas não podem dobrar os joelhos, porque os joelhos dobrados vai nos impedir. E de repente, aqueles monstros, aqueles bichos, com aquelas coisas de lanças, eles saíam correndo. Uma grande porta se abriu, e eles saíam correndo. E ele dizia, tem pressa, rodeia a terra, impeçam eles. Eu volto desse momento, sem fôlego. Meu Deus, o que é isso? Senhor, tem misericórdia. Aí ele disse, são tão poucos que dobram os joelhos antes de descansar o corpo. São tão poucos que dobram os joelhos antes de se levantarem. São tão poucos que falam comigo e não dobram os joelhos. São poucos que dobram os joelhos. De repente, eu disse, eu vou mandar uma mensagem para algumas pessoas agora. E quando eu pego o celular, chega uma mensagem de um número que eu não conheço. Um áudio. Eu começo a ouvir. Uma irmã, pastora, faz mais ou menos 2 horas que eu estou orando. E Deus mandou eu mandar essa mensagem para você. Eu não tinha o seu telefone. E Deus me disse, fala com fulana, peça o telefone. E aí eu começo a ouvir o áudio da irmã. A mesma coisa. As mesmas coisas que o Espírito do Santo me levou a ver naquela noite. As mesmas coisas. Fala do cachorro, fala das coisas, fala da emoção, fala das igrejas, fala dos joelhos. E ela gritava, pastora, eu não tenho acesso ao povo. Mas Deus disse que você tem acesso ao povo, que você tem acesso aos líderes. Diga a eles, ponha o povo de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Ponha o povo de joelhos. Eu fui tão impactada aquela madrugada, meu Deus. Você precisa dobrar os joelhos e levantar as mãos. Nós precisamos jejuar, porque essa caça de demônio da nação, diz a palavra, só sai com jejum e oração. Humilhar, orar, clamar, se quebrantar, oração, aonde você estiver.
Eu digo algo aqui. Talvez na empresa você não consegue porque não pode. Mas quantas vezes você pode achar até engraçado ou ridículo. Mas quantas vezes no dia você entra num banheiro. Você aproveita esses momentos. Estende as suas mãos dentro do banheiro e clama ao Senhor. Sabe? É vigilância total. Não é orar apenas, é vigiar e orar. É chegar na sua sala, pegar os seus filhos, desde pequenos, e colocar eles de joelhos, porque a voz dessas crianças chegarão, vão ultrapassar todas as barreiras infernais.